Fala rapaziada, bem-vindos ao canal NerdBet, aposta esportiva, tudo maravilha rapaziada. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos para os palpites e análise do dia 1º de maio de 2023, desta segunda-feira. E se você é novo no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube e também para que vocês possam nos acompanhar e ver a nossa assertividade do dia a dia. Se ainda não me acompanha ou deseja ficar por dentro de nossas dicas como conteúdo exclusivo, então dá uma passadinha lá no nosso Insta, NerdBet, link aí na descrição, e também irei disponibilizar o link do nosso grupo do Telegram totalmente grátis, focado em aposta esportiva. Lá vocês terão bilhete pronto, tripla, dupla, entradas ao vivo no futuro e muito mais. Então, meu parceiro, link na descrição do vídeo se vocês quiserem nos acompanhar por lá. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje. Segundo amanhã, Brasileiro Série A, o jogo do Vasco versus Bahia, início às 20 horas. A odd de momento paga 1,73 na vitória do Vasco, 4,33 na vitória do Bahia, 3,60 para o empate. E em sequência individual, o Vasco vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu mais de 2,5 e ambos marcam. Em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar. E o Bahia, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Vem a 5 jogos saindo mais de 2,5 gol. Nos últimos 2 confrontos, entre eles 1-0 para o Vasco atuando em casa, 2-1 para o Bahia na casa do Bahia. Na classificação, 2 primeiras rodadas para Bahia e Vasco. O Vasco ainda não perdeu, uma vitória e um empate. E o Bahia vem de 2 derrotas consecutivas, perdeu para o Botafogo recentemente. Então, para essa partida, vejo o Vasco favorito, vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Então, vou deixar mais de 1,5 gols nessa partida. Acredito que o Bahia vai conseguir marcar gols no Vasco. Então, mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1. Jogo. Vamos agora para o Brasileiro, só que o Brasileiro Série B. Londrina versus Criciúma, início às 16 horas. A odd de momento não aparece, mas na classificação o Criciúma 9 pontos, 100% de aproveitamento nas suas primeiras 3 rodadas, e o Londrina 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória. Em sequência individual, o Criciúma vem a 5 vitórias consecutivas. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols. Em 5 jogos o Criciúma foi a primeira equipe a marcar. E o Londrina, em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a sofrer e saiu menos que 3 gols. Em confronto direto, o Criciúma vem a 6 confrontos sem derrotas, ou seja, 6 confrontos de invencibilidade. Nos últimos 2, um empate recentemente e 2 vitórias anteriores do Criciúma atuando em casa. Lembrando que o Criciúma é o atual campeão catarinense, vem fazendo valer aí o seu título de campeão neste Brasileiro Série B. Então está muito bem essa equipe do Criciúma, vem atuando muito bem, venceu o clássico diante do Avaí, um duelo de Santa Catarina que o Criciúma levou a melhor, mostra quem é o campeão de lá. Então, para essa partida, vai ser um jogo bastante equilibrado tecnicamente, mesmo a equipe do Criciúma atuando fora de seus domínios neste feriadão aí, 1º de maio. Vejo o Criciúma como um leve desempenho aí superior do que o Londrina. Então, para essa partida, vejo o jogo para menos de 3 gols e meio e vejo um Criciúma com empate. Não sei a odd de momento, mas se a odd considerar acima de 4,0, podemos deixar mínimo possível zebra, dependendo da odd, mas a princípio é isso, menos de 3 gols e meio ou fora com empate, probabilidade 1-0 fora. Vamos agora para a Inglaterra, Premier League, o jogo do Leicester versus Everton, início às 16 horas, a odd de momento paga 2,0 para o Leicester, 3,75 para o Everton e 3,50 para um empate.
Na classificação, estamos falando de duas equipes que vêm muito mal na temporada. O Leicester é o 18º colocado com 29 pontos e o Everton logo abaixo com 28 pontos na 19ª colocação. São equipes que não fez uma boa temporada, está pagando por isso. Atuando em casa, o Leicester faz a segunda pior campanha, 16 jogos com apenas 15 pontos conquistados. Uma equipe que tem 9 vitórias, 9 derrotas e apenas 4 vitórias em casa está pedindo para ser rebaixada. E atuando fora de casa, a equipe do Everton é o 18º colocado. É uma equipe que tem apenas 10 pontos e apenas uma vitória em 16 jogos, atuando fora de seus domínios. Em sequência individual, o Everton vem a 6 jogos sem vitória. Lembrando que vem sofrendo gol em 5 dos últimos 6 jogos. E o Leicester vem a 14 jogos sofrendo gol. A 5 foi a primeira equipe a sofrer. Em 7 de 8 saiu ambos marcas. Em confronto direto, o mais recente deu Leicester 2-0 atuando fora de casa. O Everton vem de uma derrota recente aí, se não me falha a memória, em cima da equipe do Newcastle. Chegou a empatar, teve gol anulado e depois veio o atropelo. Mas é equipes que sofrem muitos gols, é equipes que precisam fugir deste momento. Então é um jogo aberto, vejo um jogo bem plausível para gols pelos momentos dessas equipes. Então um jogo para mais de 1.5 gols, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para a Espanha La Liga, o jogo do Mallorca versus o Atlético Bilbao. Início às 14 horas, a odd paga 2.25 na vitória do Bilbao. E na classificação, a equipe do Bilbao é o 7º colocado com 46 pontos, enfrenta a Mallorca na 12ª colocação com 40 pontos. Atuando em casa, a Mallorca vem fazendo a 10ª melhor campanha, 15 jogos, 25 pontos conquistados. Atuando fora, Bilbao vem fazendo a 5ª melhor campanha, 15 jogos, 22 pontos conquistados. É uma equipe que sabe marcar gols atuando fora de casa. Em sequência individual, em 4 dos últimos 5 jogos do Bilbao, venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, o mais recente foi 0-0 na casa do Bilbao. Então, mesmo atuando fora de casa, vejo o Bilbao com um leve favoritismo, querendo aí chegar, quem sabe, com uma vaga para a Liga Europa. Então, para essa partida, vou deixar para vocês um fora com empate ou mais de 1.5 aí, sendo bem plausível, mas um pouco enxuto, mas fico mais na opção fora com empate, probabilidade 2-1 fora. Sevilha versus Girona, início às 16 horas. A odd de momento paga 1.95 na vitória do Sevilha. E na classificação, Sevilha 11º colocado com 41 pontos e com a mesma pontuação, Girona na 10ª colocação. Atuando em casa, a equipe do Sevilha, atuando em casa, não faz uma boa campanha. É o 16º colocado com 22 pontos. E atuando fora de casa, o Girona também não faz uma boa campanha, 15º colocado em sequência individual. Sevilha vem se recuperando aos poucos, vem a 4 vitórias consecutivas, a 7 jogos sem derrotas. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, os últimos 2 confrontos deu Girona, atuando em casa, mas na casa do Sevilha, meu amigo, Sevilha que eliminou o United da Liga Europa, que era um dos candidatos ao título. O Sevilha que empatou com o Barcelona fora de casa e venceu o Real Madrid de 4-2 atuando em casa. Então, ambas as equipes merecem respeito, equipes que estão em acrescente, estão em ascensão. Então, para essa partida, o fator casa deve pesar muito. O Sevilha atuando fora de casa não é uma equipe forte. Então, a princípio, um jogo para gols seria muito bem equilibrado, mais de 1.5. E também deixa, quem sabe aí, esse Sevilha com empate, probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos agora para a Championship da Inglaterra, segunda divisão. O jogo do Tottenham versus Middlesbrough, início às 9 da manhã. A odd de momento paga 2.5 no favoritismo do Middlesbrough, que na classificação é o 4º colocado com 74 pontos. Enfrenta a equipe do Tottenham na 20ª colocação com 46 pontos. Lembrando que o Middlesbrough tem o melhor ataque da competição, mas não é o líder do campeonato. Atuando em casa, o Tottenham atualmente é o 14º mandante,
30 pontos em 22 jogos. E atuando fora, Middlesbrough vem fazendo a nona melhor campanha, 22 jogos, 29 pontos conquistados em sequência individual. O Rotterdam vem a 5 jogos sem vitória, a 4 sofreu gol. E retornando ao Middlesbrough, é uma equipe que vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos, a 7 saiu mais de 2,5 e a 6 saiu ambos marca, vem a 3 confrontos sem derrotas, o mais recente 0-0. É um jogo que vejo o Middlesbrough precisando mais do resultado, tem 74 pontos, tem chances matemáticas ainda de ficar aí nas 4 primeiras colocações. E a equipe do Rotterdam também é uma equipe que vem fugindo do rebaixamento, querendo ficar aí afastado o mais rápido possível desse suposto rebaixamento. Mas para essa partida, acredito mais na equipe de Middlesbrough, então fora com empate é bem plausível, mais de 1,5 fica a critério de cada um, probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para o jogo do Blackburn versus Luton, início às 13h30, a odd paga 2,30 na vitória do Blackburn, 3,10 para o Luton e 3,40 para o empate. Em sequência individual, Luton vem a 12 jogos de invencibilidade, em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols, e o Blackburn vem a 8 jogos sem vitória, a 3 sofreu gol, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. Luton vem a 3 confrontos sem derrotas, o mais recente venceu atuando em casa por um placar de 2-0, é o terceiro colocado com 78 pontos, então é uma equipe difícil de ser batida. O Blackpool é o oitavo colocado com 65, atuando fora o Luton vem fazendo a segunda melhor campanha com 40 pontos em 22 jogos. Fora de casa, Blackpool faz a quarta melhor campanha com 42 pontos. Então, para essa partida, meus amigos, vou acreditar, vou ser ousado nessa partida, fora com empates, probabilidade 1-1. Jogo. Vamos agora para o nosso último prognóstico na Noruega, o jogo do Vålerenga versus Lillestrøm. Início às 13 horas, a odd paga um equilíbrio, 2,60 Vålerenga, 2,70 Lillestrøm, 3,40 para o empate na classificação. As 3 primeiras rodadas aí, Lillestrøm 6 pontos, Vålerenga 3 pontos. Então, Lillestrøm quarto colocado, Vålerenga 12º colocado. Em sequência individual, o Lillestrøm vem a 3 vitórias consecutivas em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. É um jogo de equilíbrio total. Então, diante desse equilíbrio, vou acreditar em um mais de 1,5, probabilidade 2-1. Jogo. Rapaziada, essas são as nossas análises. Esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta segunda-feira de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Então, podemos estar deixando para vocês grandes boas opções, mais de 1,5 no Leicester City versus Everton, Atlético Bilbao com empate, e podemos estar deixando também esse mais de 1,5 no Sevilha versus Girona. Sevilha e Girona mais de 1,5, Leicester e Everton mais de 1,5, Bilbao com empate. Outra boa opção seria Vasco e Bahia mais de 1,5, mais de 1,5 Vålerenga versus Lillestrøm e Luton com empate. Outra tripla. Então mude sua dupla, mude sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada e compartilhe o nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas se tornem também ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro. Até o próximo. Valeu!